Olá, seja muito bem-vindo a mais esse podcast Pílulas de Crescimento. Prazer, o meu nome é Daniel Batalha, professor e mentor na área de gestão, negócios e crescimento pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre grau de merecimento, que eu gosto muito de dar como exemplo termostato, ou que nós chamamos de termostato financeiro. E como é que funciona esse termostato financeiro? Eu gosto de dar como exemplo o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado. Ele regula a temperatura, você regula a temperatura, seta uma temperatura tal, e o aparelho, o ar-condicionado, ele vai funcionar até chegar àquela temperatura. Então o sistema ele vai se regular para manter a temperatura ambiente naquele padrão que você pré-setou ali no aparelho. Então o ar-condicionado ele vai desligar ou ele vai reduzir a atividade para manter aquela temperatura que foi pré-configurada. O termostato financeiro ele funciona da mesma forma. Nós temos certos padrões mentais, certas crenças, comportamentos que são construídos ao longo da vida e que acabam definindo o nosso termostato financeiro. E talvez você já tenha acontecido alguma vez na sua vida ou com você, de você até tá fazendo mais dinheiro, tá tendo mais renda, aumentou o seu faturamento e por algum motivo no mês seguinte ou daqui a um tempo você acaba voltando para o mesmo patamar que estava. Ou coisas acabaram acontecendo, ou você acabou gastando dinheiro a mais do que havia planejado, ou acabou se auto-sabotando, comprando coisas que não eram necessárias, mas você acabou adquirindo novas coisas que talvez não precisasse. E quando você se dá conta ou percebe, você está no mesmo patamar financeiro anterior. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele acaba reforçando certas conexões neurais, como o nosso cérebro aprende sobre duas formas, ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então muitas vezes por repetição você acaba repetindo padrões, crenças, costumes, hábitos, e para você é muito difícil sair daquele padrão, porque para você atingir um novo padrão você precisa muitas vezes desconstruir ou desfazer essas crenças ou hábitos ou padrões de comportamento para se sentir merecedor de coisas maiores, assim como um termostato, aumentando o seu termostato. E o merecimento ele funciona assim. Até o pessoal me pergunta muitas vezes, que eu sempre procuro andar bem vestido, colocar uma roupa bem alinhada, mas isso eu faço propositalmente, que eu utilizo isso como uma ferramenta para comunicar para o meu subconsciente ou comunicar para o meu cérebro de que sim, de que eu posso usufruir das melhores coisas ou conquistar coisas melhores. Então muitas vezes a gente acaba se colocando em situações de um menor grau de merecimento, ou porque nós acabamos replicando padrões e comportamentos dos nossos pais que estão vinculados, e como eu falei, o nosso cérebro ele aprende muitas vezes por repetição. Então pela repetição de comportamentos e padrões você acaba mesmo que inconscientemente replicando esses padrões e comportamentos, e aí quando você começa a avançar e evoluir, muitas vezes você acaba voltando à estaca anterior, Por isso que eu falo e comento sempre que é importante você buscar o seu autodesenvolvimento, buscar o seu crescimento, aprender novas coisas, estudar novos conceitos, estudar adquirir novos conhecimentos, porque através deles é que você vai acabar te ajudando, vai acabar te ajudando a quebrar certos padrões e modificar certas crenças. O termostato financeiro não é diferente. Então muitas vezes nós nos colocamos em uma determinada situação e achamos que nós não merecemos romper aquela situação. Nós acabamos permanecendo naquela situação que é mais confortável. Como eu falei, nosso cérebro ele não gosta de mudanças, ele quer ficar quietinho ali numa zona de conforto em um padrão que para ele é conhecido.
Então, muitas vezes, para você romper esse padrão, você vai ter que aprender novas coisas e enfrentar certos medos para conseguir avançar e progredir. Então, eu chamo para essa reflexão, porque para que você, de repente, no seu dia a dia, você tente identificar quais os padrões, quais as crenças estão bloqueando o teu crescimento financeiro ou não estão, vamos dizer assim, te conduzindo para um outro caminho que você deseja. E você identificando esses padrões, você vai conseguir, a partir daí, moldar novas atitudes, ações, hábitos no dia a dia para te levar para esse novo patamar que você deseja conquistar. Seja ele financeiro, seja ele na vida, seja ele em termos de realização profissional e também nos negócios. Então observe os seus comportamentos, os seus padrões, para ver aonde há aí uma repetição, né, de padrão, para que você possa buscar eliminar ou, vamos dizer assim, moldar ou ressignificar esses padrões e essas crenças, para que você possa aumentar e elevar o seu termostato e o seu grau de merecimento. Espero que esse podcast tenha te ajudado ou te ajude de alguma forma. Segue o meu perfil para que eu possa te ajudar a crescer e a prosperar nos negócios, na vida e também financeiramente. Um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.